Tem gente feliz aí? O povo mais feliz de São Paulo se reúne aonde? Glória a Deus por isso. Estende a mão para alguém que está do seu lado e diga assim: 3 meses. Não se esquece disso. 3 meses. Quem recebeu essa palavra aí, gente? Eu não sei o que você vai viver. Eu sei que em 3 meses eu quero viver o melhor de Deus. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vai ser tranquilo. Glória a Deus. Vou falar igual o bispo Adson. Acende para mim as luzes ali do fundo, que eu quero ver os irmãos que vão embora mais cedo. Glória a Deus. Estou vendo todo mundo. Glória a Jesus. Quem nos visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Nós estamos gratos, irmãos. Se tem uma palavra que pode nos definir, a palavra é gratidão. Nós somos gratos a tudo que Jesus tem feito nas nossas vidas até aqui. Somos gratos por cada família que faz parte da IBF. Somos gratos por tudo que Jesus está fazendo. E agradecemos a Deus porque nesses 14 anos, Deus nos deu a oportunidade de fazer tantos amigos especiais. E a gente vê a luta de tantas igrejas, às vezes, para levar uma pessoa para ministrar, para compartilhar a palavra. E aqui na nossa igreja nós somos tão privilegiados que nós temos tantos amigos queridos que fazem questão de vir aqui, de estar com a gente. Para vocês terem uma ideia, hoje a Juliane ia vir para fazer o louvor. Eu falei, não, hoje a gente já marcou o pessoal do nosso louvor, eu não vou desmarcar com eles para receber ninguém. Então a gente vê o carinho que os nossos amigos têm e quanta gente incrível que Deus nos presenteou, que fazem parte da história da IBF. Nesses 14 anos, Deus nos deu o privilégio de conhecer tanta gente, fazer alianças e ver tantas coisas boas acontecendo. E hoje eu fiquei feliz porque Deus começou a usar a bispa aqui no início da oração, falando a respeito de nós derrubarmos os altares. E se tem uma coisa que nós na IBF priorizamos, é que a visão seja maior do que nós mesmos que estamos aqui. Porque nós temos uma convicção no nosso coração, irmãos. A IBF, ela não é pastoreada por uma pessoa. A IBF é pastoreada por uma visão. Você pode repetir comigo? Uma visão. Pessoas passam, mas a visão permanece. Eu não sei até quando eu vou pastorear. Eu não sei até quando Deus vai nos dar força para pastorear, estando à frente da igreja como pastor sênior, como pastor responsável pela igreja. Mas eu sei que quando eu transicionar, passar o bastão ou não ter mais forças para fazer o que eu faço hoje, eu sei que a visão estará estabelecida e a visão vai pastorear a igreja. A visão vai fazer as famílias da IBF avançarem para tudo aquilo que Deus quer estabelecer. Nós temos trabalhado para que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, sejam aqueles que vão dar continuidade à visão. Por quê? Nós estamos preparando uma geração. Nós não estamos preparando um homem, nós não estamos preparando uma mulher, nós estamos preparando uma geração. Nós estamos preparando um povo que vai se levantar, entendendo o que eles foram chamados para ser e para fazer. Uma geração que vai além, irmãos. Ganhar, encher uma igreja é muito pouco perto do que Deus quer fazer. Eu todos os dias sou grato a Deus por tudo que Deus tem feito aqui, grato por ver cada cadeira dessa igreja cheia. Olha só, hoje nós estamos aqui com o nosso auditório cheio e Deus tem feito isso nos nossos cultos e nós louvamos a Ele, porque tudo que tem acontecido na IBF é para a glória dEle. Irmãos, sendo grato a tudo que estamos vivendo, sendo grato a todo derramar de Deus aqui, isso não é falta de gratidão, isso é entender quem é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é muito poderoso, e encher uma igreja como essa é pouco para o que Ele quer fazer.
Eu sei que nós que somos pais, que estamos aqui, estamos fazendo uma obra grandiosa, mas Deus vai levantar ainda no nosso meio uma geração que vai muito além, que vai fazer de uma forma muito sobrenatural. E qual é o nosso papel? Preparar o caminho. Se nós estamos aqui, eu tenho declarado isso, estamos aqui pregando em português, os nossos filhos vão pregar em português, inglês, espanhol. Amém ou não amém, irmãos? Quem crê nisso? Eu creio. Eu não só creio, eu estou trabalhando para isso acontecer. Porque não basta a igreja crer, a igreja precisa crer, mas também precisa se mover. Nós temos trabalhado para isso, nós temos investido em tecnologia, nós temos investido em idiomas, nós temos investido nos nossos jovens, nós estamos dando bolsa para jovens estudar inglês aqui na nossa igreja, estamos dando bolsa para jovens estudarem teologia na nossa igreja, e não é de hoje. Nós estamos investindo no nosso curso teológico da igreja, tem jovens que nem são da nossa igreja, e nós estamos pagando mensalmente para eles estudarem. Eu estou investindo nos jovens de outras igrejas para prepará-los aqui. Por quê? Porque eu não estou preparando jovens para levar o meu nome ou o nome da IBF, eu estou preparando jovens para levar o nome do Senhor à frente. Então nós estamos vendo o que Deus vai fazer, declarando o que Deus vai fazer, mas também nos movendo para o que Deus vai fazer. Porque nós cremos que o que Deus tem para realizar na nossa geração é muito, mas muito poderoso. Amém? Então eu queria que você prestasse muita atenção nessa mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje é uma construção para nós. Essa mensagem de hoje não é uma mensagem para você se arrepiar, é uma mensagem para você se conscientizar. Não é uma mensagem para você pular e correr, é uma mensagem para você parar e temer. Porque nós estamos em uma grande obra. Não é só a nossa igreja física que está em obra. Quem passou por ali já viu a estrutura? Então em poucos dias você já não vai se molhar mais para entrar na igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Irmãos, nós zelamos por cada palavra que sai desse altar. Cada vez que nós damos uma notícia nesse altar, nós damos a notícia com temor e tremor, para que nenhuma palavra que saia de quem sobe aqui caia por terra. Então é responsabilidade de falar e fazer. Então nós agradecemos a Deus por cada família e sempre falamos, pedimos, mas mostramos também para a glória do Senhor. Então sempre está acontecendo para que a igreja possa avançar. Apocalipse capítulo 1, quem achou esse texto aí? Versículo de número 5, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Amém? Eu vou enfatizar essa leitura. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano do que, irmãos? O soberano dos reis da terra. Esse é o nosso Deus. Agora, olha a nossa condição. Ele nos ama. Ele nos... Você pode gritar bem forte? Ele nos... Ele não só te ama, Ele também te libertou. Você precisa entender isso. Você não pode parar no amor de Deus. Você precisa seguir para a obra que Ele realizou. Ele não foi para a cruz do Calvário só por te amar e parar no amor. Ele morreu por te amar, mas a morte dele trouxe uma sequência. Qual sequência? Você ser liberto. Você viver uma vida de alguém que é liberto. E nós somos libertos pelo quê? Nós somos libertos dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. Amém ou não amém, irmãos? Então grite bem alto: eu sou amado e eu sou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. E você pode dar um glória a Jesus bem forte por isso? Grite bem alto: eu sou amado e eu fui liberto
pelo sangue de Jesus, o sangue que é precioso e poderoso. Para aí? Não para aí. Pastor, terminou? Não, versículo 6. Olha o que diz o 6. Ele nos constituiu o que, irmãos? Então, se ele é o primogênito rei, quem é rei depois dele? Aponta o dedo de profeta para alguém que está do seu lado e diga assim: você reina com ele. Vira para o outro lado para não parecer pessoal e acepção. Diga para alguém que está do seu lado: você reina com Jesus. Ele te fez rei. E ele também te constituiu o quê? Sacerdote. Para o seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Até aqui está tudo bem, amém? Agora abre a sua Bíblia comigo em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 6. Oséias capítulo 4, eu quero ler com você do versículo 1 ao versículo 6. Não perca a nossa linha de raciocínio. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Diga comigo: rei e sacerdote. Essa é a nossa missão. Se você quiser anotar mais um texto, Isaías capítulo 61, versículo 1. Ele nos ungiu para nós apregoarmos o ano aceitável do Senhor. Qual é a nossa missão, irmãos? Como reis e sacerdotes, nós temos uma missão. A nossa missão é pregar o Evangelho. A nossa missão é anunciar as boas novas de Jesus. Agora, esse texto de Oséias é um alerta para nós como igreja. Olha o que diz o texto: Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem na terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, e ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei a sua mãe. Meu povo foi destruído por falta do quê? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta aqui. Eu queria que você olhasse para mim e prestasse muita atenção nessa mensagem de hoje. Eu queria que você me desse toda a sua atenção. Nós temos uma missão como igreja, irmãos. E qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja é sermos reis e sacerdotes. E o Senhor nos habilitou para isso. Quando? Quando por causa do seu amor, Ele vai para a cruz do Calvário e Ele morre no nosso lugar, nos dando uma nova identidade. Ele pagou os nossos pecados. Ele foi para a cruz, Ele se tornou maldito no nosso lugar. Ele foi crucificado no nosso lugar, Ele foi morto no nosso lugar, Ele levou o pecado nas costas, Ele foi humilhado por isso. Só que Ele venceu a morte, e pelo seu sangue nós fomos libertos. E Deus nos deu uma missão após a sua morte e ressurreição. Qual missão? Ele nos tornou embaixadores do seu reino. Ele nos tornou porta-voz do seu reino. Só que nós precisamos entender que quando nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus, primeiro nós precisamos entender qual é a nossa missão, quais são os nossos direitos, mas também quais são os nossos deveres. Geralmente nós focamos nos nossos direitos,
mas nos esquecemos dos nossos deveres. Toda pessoa que se converte, ela foca nos benefícios que Cristo pode nos dar. Ela foca nos benefícios que uma igreja pode oferecer. Elas focam nos benefícios que Jesus pode estabelecer através dos milagres, da palavra profética, do poder da palavra, da fé e de todas as ferramentas que o reino de Deus nos proporciona. Geralmente nós estamos focados no que Cristo pode nos oferecer, mas precisamos estar conscientes também de que nós temos sim os benefícios de sermos cidadãos do reino de Deus. Nós temos os benefícios sim de sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós temos os benefícios sim de sermos filhos de Deus, amados por Deus, e de termos recebido dele autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para no nome dele profetizar, para no nome dele realizar sinais, para no nome dele realizar prodígios, para no nome dele expulsar o maligno, e ele tem que sair, porque é no nome de Jesus. Mas precisamos entender qual é o nosso dever também, como sacerdote rei, como filho de Deus, como alguém que é o embaixador do reino. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: você é o embaixador do reino de Deus. Mas como embaixador, você só usa a autoridade que você sabe que tem. Como embaixador, você só pode usar a autoridade que sabe que tem. Você só pode usufruir o benefício que sabe que tem. Porque se você não sabe exercer o seu direito de embaixador, você não cumpre bem o seu papel. Se você não sabe o seu dever de embaixador, você não cumpre o seu papel. E é interessante porque o texto de Oséias nos dá um alerta muito poderoso. E qual é o alerta? O povo de Deus sofre por falta do quê? Conhecimento. Queridos, isso é muito sério. O maior inimigo do cristão não é o diabo. Não, pastor, não. Porque o diabo você expulsa no nome de Jesus. O maior inimigo do cristão não é o diabo. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Agora, quando o diabo ganha poder sobre a sua vida? Quando sobre a sua vida está exercendo a ignorância, ou em outras palavras, a falta de conhecimento. O que é a falta de conhecimento? A falta de conhecimento é a ignorância. Quando nós falamos de ignorância, nós não estamos falando de uma pessoa turculenta, de uma pessoa rude. Isso é um grau de ignorância, mas a maior ignorância é a falta de conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento, nós não sabemos exercer a autoridade que está sobre nós, então o diabo exerce poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque ele trabalha na nossa falta de informação. Quando você se rende ao diabo? Quando você não sabe o limite que ele tem. Quando o diabo reina sobre você? Quando você dá a ele uma autoridade que ele não tem. Quando você dá a ele um poder que ele não tem. Quando você dá para ele uma autoridade que ele não tem. E por que isso é transferido a ele? Pela ignorância. Pela falta de conhecimento. Então repita comigo: o maior inimigo do cristão é a ignorância. O maior inimigo do cristão não é o diabo, irmão. Eu posso te dizer uma coisa importante: uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, convertida hoje, já recebe a autoridade para expulsar o diabo. Se você aceitar Jesus hoje, se você levantar a sua mão, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregar a sua vida a Jesus, você já recebe autoridade para expulsar o diabo. Então entenda uma coisa: uma pessoa convertida com um dia de conversão já tem mais autoridade do que o diabo. Agora, pastor, por que eu não consigo usar a autoridade? Porque o diabo trabalha com intimidação. Ele vai tentar te intimidar pelo pecado que você tem. Ele vai tentar te intimidar pela falha que você comete. Então, por causa da intimidação, ele toma a sua autoridade.
Por causa da intimidação, ele toma o quê? A sua autoridade. E aí você acredita que você não pode lutar contra ele. E é você que recua. Você está aqui ou não, irmão? Então, se eu puder te dar um conselho, qual é o conselho que eu vou te dar nesses 14 anos de IBF? Gaste a maior parte do seu tempo adquirindo conhecimento. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais autoridade você exerce. Quanto mais conhecimento você tem, mais você dá fim à ignorância. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A palavra que traduz ignorância do hebraico para o português é a palavra escuridão. O que significa escuridão no hebraico? Ignorância. A palavra trevas está correlacionada à ignorância. O diabo trabalha pelas trevas, ele trabalha pela ignorância. É por isso que a palavra do Senhor diz que quando a luz se manifesta, ela prevalece sobre as trevas. Por menor que seja a luz, ela tem mais poder do que qualquer ambiente em trevas. Você pode apagar todas as luzes aqui desse auditório. Se você acender um fósforo, a luz de um fósforo vai prevalecer sobre as trevas. De um ambiente de quase 2.000 metros quadrados aqui do nosso auditório. Então entenda, a luz tem mais poder do que as trevas. A luz dissipa as trevas. Quando você é governado pela ignorância, você deixa o diabo ter poder para governar sobre a sua vida. Agora, quando você tem o conhecimento dá fim à ignorância. O conhecimento é como uma luz que se acende, que te dá a autoridade para manifestar pela autoridade o poder que Deus te confiou e também te delegou. Eu não sei se você sabe, mas um dos nomes de Jesus é Pai das luzes. Quem sabia disso? Ele é o Pai das luzes. Esse atributo é um atributo de Deus. E sabe qual é a raiz da palavra luz no hebraico? Pergunte, qual, pastor? Conhecimento. A raiz da palavra luz no hebraico é conhecimento. A ignorância, trevas, luz, conhecimento. Grite bem forte, o nosso Deus é Pai das luzes. Ele é o Senhor do conhecimento. Você pode aplaudir a Jesus o mais forte que você pode. Olha o que a palavra vai dizer a respeito de Jesus. Jesus é a luz do mundo. Quem diz isso? A palavra. Por que ele é a luz do mundo? Porque onde ele chega, o conhecimento chega. E junto com o conhecimento vem o que? A autoridade. João 8, versículo 32, o que está escrito em João 8, 32? E conhecereis a verdade, Uma vez que a verdade chega, a libertação também chega. Diga assim, o combo da luz é a libertação. Diga assim, o combo da luz e da verdade é a libertação. E conhecereis o quê? A verdade. E a verdade fará o quê na sua vida? Te libertará. É a palavra que está dizendo, irmãos. Olha o que diz Isaías capítulo 9, versículo de número 2 em diante. Isaías capítulo 9, versículo de número 2 em diante. Observe esse texto. Isaías capítulo 9, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 6. O povo que andava em trevas viu uma grande sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Versículo 3. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Versículo 4.
pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Versículos 5 e 6, pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. O mundo estava em trevas, mas de repente uma luz se acendeu. Que luz? Um menino nasceu, simples, inofensivo, como um fósforo que você acende. É inofensivo diante de um ambiente tão grande como esse. Um menino nascendo em uma nação, inofensivo. Só que esse menino é a luz que não pode ser apagada. Esse menino é a resposta que ninguém pode invalidar. Ele veio para quê? Para acender uma luz. Ele veio para trazer quê? Uma resposta ao mundo. Ele veio para dizer que sobre os seus ombros está a vitória. Ele é a nossa salvação. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Ele é o primogênito. Você está aqui ou não, irmão? Deixa eu contar uma parábola para você entender o que eu estou falando. Quando você tem um problema com a justiça, você tem um problema com a justiça e você vai precisar responder a um juiz. Por mais inteligente que você seja, por mais conhecimento que você tenha, você não pode ir diante de um juiz. A pergunta é, por que você não pode ir diante de um juiz? Primeiro, você não tem formação acadêmica para falar com o juiz. E o juiz não ouve qualquer tipo de linguagem. Ele só ouve uma linguagem acadêmica. Uma linguagem que é uma linguagem estabelecida para um ambiente de tribunal. Ou seja, você pode ter muito conhecimento, mas ele só vai respeitar a linguagem acadêmica. E ele só vai respeitar a jurisdição de legitimidade que você vai exercer diante dele. O juiz não vai ouvir o réu sem antes ouvir o advogado do réu. Então, quando você tem um problema com a justiça, primeiro, você precisa entender que você não pode ir direto ao juiz. Você vai precisar de quê para ir ao juiz? De um advogado. Segundo, você não pode fazer nada pelo seu problema. Por quê? Porque você não estudou as leis, você não conhece as leis, então você precisa procurar um advogado que conhece as leis, e esse advogado que conhece as leis vai te falar que em um tribunal, diante de um juiz, você tem direitos, mas você também tem deveres. Você está com um advogado, e porque você está com um advogado, agora você pode ir diante do juiz. E diante do juiz, agora você pode usufruir dos seus direitos, mas para usufruir dos seus direitos, você também precisa conhecer os seus deveres. Você fala quando ele autorizar, você levanta quando ele autorizar, você fala por intermédio do advogado. Sim ou não? Ou seja, esse ambiente é um ambiente regido pelas leis. Então, como que eu faço para ter êxito nesse ambiente? É simples. Eu preciso conhecer o quê? As leis. Quando eu entro nesse ambiente, para usufruir desse ambiente, para ser absolvido desse ambiente,
Para exercer vitória nesse ambiente que eu preciso usufruir a lei que me favorece. Agora eu quero transicionar isso para o seu entendimento acerca de mundo físico e acerca de mundo espiritual, acerca da lei de Deus e acerca da lei do diabo. Jesus Cristo, ele veio na terra para ser o nosso advogado. Ele conhece o nosso crime, ele conhece os nossos pecados, ele conhece as nossas deficiências, mas ele sabe exatamente quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres. E ele sabe exatamente o que nós podemos ou não fazer diante do justo juiz. E só ele pode nos fazer ganhar a causa. Diga para quem está do seu lado: você tem um bom advogado. Com ele você não perde a causa, porque ele sabe exatamente toda a lei, ele caminha pela lei, ele anda pela lei, ele é a lei. Você pode aplaudir a Jesus? Faz sentido ou não faz sentido, irmãos? Agora nós precisamos entender algo importante. Existem direitos e benefícios que Deus liberou para a nossa vida e para a nossa família. Só que para que possamos usufruir desses benefícios que Ele nos deu, para que possamos caminhar diante da autoridade que Ele nos deu, o que nós precisamos? Nós precisamos nos revestir do quê? Da lei, da palavra, do conhecimento, da verdade. Como o crente se enche de autoridade? Diga assim: conhecendo a palavra. Como o crente se enche de autoridade? Se revestindo da verdade. Quando você se reveste da verdade, você está se revestindo de autoridade. Quando você conhece a palavra, você se reveste da palavra, você está se revestindo de autoridade. Você está fazendo valer a autoridade que Jesus te deu. É como se Ele estivesse te colocando diante do tribunal e dizendo para você: chegou a hora de você falar, fale a verdade, porque se você falar a verdade, você não vai perder a causa. Fale não o que você acha, fale a palavra, porque se você falar a palavra tem peso nesse ambiente e ela vai trazer para você a vitória. Sabe o que Jesus nos ensinou? Diante do diabo, não fale o que você acha, não fale o que você pensa, não fale o que você gosta, fale o que está escrito, porque o que está escrito tem peso, o que está escrito tem autoridade, o que está escrito faz o diabo recuar. Fale a palavra, e a palavra faz o diabo recuar. Sabe por que o diabo ganha campo na sua casa? Porque você não conhece a palavra, e quando ele quer se manifestar, você fica com medo porque não conhece a palavra. Qual é o nosso maior problema? Diga comigo: ignorância. Para ficar mais chique, diga assim: falta de conhecimento. Qual é o nosso maior problema? Falta de conhecimento. Você é chique. Porque se você conhece a palavra, irmãos, qual é o problema? Quando você conhece a palavra, você coloca o diabo para correr. Agora, quando você não conhece a palavra, ele sabe. E aí ele te afronta, ele te intimida. Por que o Golias gritou com o exército de Israel, mas não gritou com Davi? Porque quando Davi chegou, ele não foi pela força do Golias, ele não foi pela espada do Golias, ele não foi pelo que o Golias está gritando, ele foi pela aliança. Quem é esse incircunciso? Quem é esse homem que não tem aliança com Deus e está pensando que vai vencer contra alguém que tem aliança com Deus? Eu sou menino, mas tenho aliança com Deus. Eu sou pequeno, mas tenho aliança com Deus. Eu não tenho espada, mas tenho aliança com Deus.
Davi entendeu que mais vale um menino com aliança com Deus do que um gigante sem aliança com Deus. Por quê? Porque no ambiente da verdade, a verdade vai prevalecer sobre a mentira. No ambiente onde o mundo espiritual governa, a intimidação não prevalece. O Golias só intimidou quem não conhecia a palavra. Quando alguém que conhecia a palavra chegou, ele foi derrotado. Quem é esse incircunciso afrontando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso? O nome dele é Golias. Ele vai cair hoje. Quem vai vencer ele? Eu. Rei, posso lutar? Você é só um menino. Mas eu sou um menino que conhece a palavra, conhece a verdade, conhece a autoridade que carrega. Coloque a mão sobre alguém que está do seu lado e diga assim: Deus te deu autoridade, e o diabo está tentando tomar pela intimidação e te levando a militar no outro campo. Pergunte qual? O campo da mentira. Quando eu conheço a Bíblia, o que eu descubro, irmãos? Eu descubro que a palavra de Deus tem um papel. Qual é o papel da palavra? Moldar o meu caráter e a minha vida. E quando a palavra está moldando o meu caráter e a minha vida, a palavra vai me colocar diante de alguns problemas. Por quê? Porque quando eu venço problemas, eu recebo autoridade. Tem situações que Deus te permite passar, não é porque Ele quer te castigar, é porque Ele quer elevar o teu nível de autoridade. Se você está num período de oração com a igreja, não fique assustado se na sua casa um copo cair, não fique assustado se o mundo espiritual começar a se mover, não fique assustado se o diabo quiser te atacar de madrugada, tentando gerar intimidação. Levante na autoridade do nome de Jesus e declare: eu sei quem está comigo, Ele é a verdade, Ele é a luz, e eu não me movo pela intimidação, eu caminho pela luz e pela verdade. Diga para quem está do seu lado: Deus vai permitir alguns problemas para você conhecer a autoridade que você tem. Se é para Jesus, aplaude com força, irmão. Bota pressão nessas palmas aí. Coloca um aleluia aí só para o diabo saber que você está sendo treinado hoje. Segundo, quando eu leio a palavra, eu percebo que Deus está me transicionando para uma vida melhor. Diga assim: transicionando para uma vida melhor. Nem todo mundo vai suportar caminhar com você. Deus está te transicionando para uma vida melhor. Nem todo mundo quer uma vida melhor. Pastor, todo mundo quer uma vida melhor. Para num farol para um jovem que está no meio da rua e pergunta para ele se ele quer sair dali. Nem todo mundo quer uma vida melhor. Tem gente que está escravizado por situação, e tem gente que está escravizado por vontade própria. Nem todo mundo quer uma vida melhor. Nem todo mundo quer enfrentar batalhas. Nem todo mundo quer enfrentar adversidades. Nem todo mundo quer avançar. Quantos gostariam de viver uma vida extremamente abundante aqui? Todo mundo vai levantar a mão que quer. Agora eu pergunto: quantos querem ler a Bíblia todo dia? Nem todo mundo quer. Quantos querem viver um milagre extraordinário na próxima semana? Todo mundo vai levantar a mão, vai gritar, vai pular na cadeira. Mas quantos querem ser treinados para isso? Nem todo mundo quer. Por que a gente não vive uma vida extraordinária, abundante? Porque a gente não conhece a autoridade que Deus nos deu. E quem não conhece a autoridade que tem, está sendo intimidado pelo diabo todo dia, está cedendo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Diga para quem está do seu lado: você não precisa da oração do pastor, da palavra do profeta. Você pode ser o profeta da tua casa, você pode ser a pessoa que ora na tua casa, porque Deus já te deu essa autoridade. Agora, por que você não se enche dessa autoridade? Porque você quer ler a Bíblia só uma vez na semana.
Quem aqui vai à academia? Levanta a mão, deixa eu conhecer você. Juninho, coloca de pé aí, você que eu sei que treina. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você passar 10 dias sem treinar, você consegue levantar o peso que você levantaria em uma semana de treino? A pergunta é: por que não? Quando você não se exercita, você fica fraco. Ou seja, você, quando entra numa vida de exercício, você começa a ganhar força. A força não vem no primeiro dia, a força não vem no segundo dia, a força não vem no terceiro dia, a força se estabelece na constância. Se você está treinando todo dia você está ganhando força. Qual é a consequência de alguém que está treinando todo dia e ganhando força? Você está de um lado ganhando força, do outro lado perdendo gordura, do outro lado você está ganhando condicionamento físico, do outro lado você está aumentando a sua saúde, do outro lado você está melhorando o seu condicionamento. Ou seja, o foco é aumentar a força, a consequência é diminuir a gordura, aumentar o condicionamento físico, melhorar a saúde. O foco é ganhar força. Quais são as consequências que você recebe indiretamente quando está desenvolvendo a sua força? Tantos outros benefícios. Quando você está lendo a palavra, você está ganhando força, você está ganhando conhecimento. E o que está acontecendo do outro lado indiretamente? Você está ganhando autoridade para expulsar demônios, você está ganhando autoridade sobre a enfermidade, você está ganhando autoridade no mundo espiritual. E aí, porque você está treinando o seu conhecimento, quando você precisa, você exerce a autoridade do outro lado de uma forma condicional, sem se esforçar. Qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente não quer treinar aquilo que Deus deixou para nós. Nós não queremos nos revestir daquilo que Ele nos deu. E aí nós queremos em um dia ganhar a força que nós deveríamos ter conquistado em uma semana. Se você sair daqui hoje, nessa quarta-feira, cheio do Espírito Santo, e continuar orando na quinta, orando na sexta, orando no sábado, orando no domingo, na segunda, na terça, quando você chegar na outra quarta, meu irmão, quando você entrar aqui, o Espírito Santo já te pega. Quando você entrar aqui, você já está cheio da presença. Quando você estiver na tua casa, você vai ser visitado pelo Espírito Santo. Quando você estiver na rua, você vai ter discernimento, vai ter livramento. Quando você entrar para um negócio, o Espírito Santo vai te dar direção. Você não cai em cilada, você não cai em mentira, você não cai em engano. Por quê? Porque é consequência de alguém que está cheio do Espírito Santo. Por que tanta gente está sendo enganada? Por que tanta gente está sendo destruída? Porque está deixando de lado a autoridade que Deus lhe deu, está deixando de lado o benefício de alguém que conhece a palavra e caminha cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer que você tenha uma vida próspera, Deus quer que você tenha uma vida abençoada, mas para isso você precisa caminhar em fidelidade e verdade. Olha o que diz Mateus capítulo 13, eu estou partindo para o final. Mateus capítulo 13, versículo de número 19. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 13, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, quando alguém ouve a mensagem do reino e não, o que o diabo faz? O diabo arranca o que foi semeado. Aonde? Seu coração. Posso te dar uma notícia, meu irmão? Diga, pode, pastor? Pode. O diabo está te esperando ali, ó. Quando você passar pelas portas da igreja em direção à sua casa, o diabo está esperando. Pergunte para quê, pastor? Para tomar de você a semente que Deus te deu hoje.
Você veio aqui e recebeu palavra de vida, você veio aqui e recebeu autoridade, você veio aqui e recebeu uma palavra que te empodera, te dá autoridade. Sabe o que o diabo está fazendo? Ele está ali esperando, só para pegar aqueles que não entenderam a palavra e tomar a semente. Não sou eu que estou dizendo, irmãos, não sou eu que estou profetizando sobre a sua vida, é a palavra que está nos dizendo. Quando alguém ouve a mensagem do reino, quantos aqui estão ouvindo a palavra? Eu sei que todo mundo está me ouvindo, mas nem todo mundo está entendendo. Porque você não entende a palavra ouvindo uma pregação. Quando que eu entendo a palavra? Quando eu vou me alimentando dela diariamente. No começo parece difícil, depois vai se tornando fácil, porque vai se tornando uma cultura, vai se tornando um hábito, vai se tornando uma verdade constante. E aí, uma vírgula que você lê já é uma semente que você pega, e ninguém pode arrancar de você. Por quê? Porque você ouviu a mensagem do reino e entendeu. O diabo não tem o poder de arrancar o que foi plantado em você. Quando Jesus conta essa parábola, quem está contando essa parábola é o próprio Jesus. Ele está dizendo: quem ouve a minha palavra e não entende, é como a semente que caiu à beira do caminho. Vem a ave e come. Quem é a ave que come a semente? O diabo. Jesus estava contando essa parábola. Ele estava falando a respeito de alguém que ouve a mensagem, mas não compreende ela. Agora, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo de número 19. Olha o que acontece com alguém que entende a palavra. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será, e o que você desligar na terra será desligado. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga assim: quem ouve a palavra tem autoridade para ligar na terra e ligar no céu, ligar na terra e ligar no céu, ligar na terra, ligar no céu. Você tem autoridade no mundo físico e no mundo espiritual, a autoridade no mundo físico e no mundo espiritual. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga assim: Deus quer que você entenda a palavra. Posso te dizer algo importante, irmãos? O diabo faz de tudo para você não entender a palavra. Tudo. Ele gera irritação, ele gera cansaço, ele gera sono. Para quê? Para você não entender a palavra. Ele vai te dar sede para fazer você levantar, porque se você, na hora que você está levantando para beber água, você perdeu uma parte da mensagem, você vai voltar e não vai entender. Êxito. Ele vai fazer você sentir vontade no banheiro, se levanta 2, 3 vezes na hora da mensagem para ir no banheiro. Sabe o que acontece no final da mensagem? Você não entendeu nada. Êxito. Você está lendo a Bíblia, dá sono. Por quê? Porque tudo que é bom para você vai ser exercido pelo esforço. Você vai fazer exercício físico, dá cansaço, dá desânimo, até que você vence. Você vai ler um livro, vai te dar sono, vai te dar cansaço, vai te dar sonolência, até que você vence. Você vai perceber que você consegue ficar 3 horas assistindo uma série de madrugada, você não consegue passar 15 minutos lendo a Bíblia. Você vai perceber que você consegue tomar 1 litro de Coca-Cola, mas você não consegue tomar 1 litro de água. Sim ou não? Porque tudo que destrói é mais fácil do que tudo que constrói. É por isso que a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não basta ter a chave, meu irmão, você tem que colocar ela na maçaneta, sim ou não? Se eu te der uma chave e você estiver diante da porta, mas não colocar a chave, a porta abre? Então Deus te deu a chave. Sabe qual é o problema? É que o diabo está na porta dizendo: aqui você não coloca.
Você está aqui ou não, irmão? Deus te deu a chave que abre a porta. O problema é que o diabo está no pé da porta assim, ó. Aí alguém vem aqui, a porta está ali, mas quem está lá é o diabo. Eu não consigo enfrentar ele. Eu não consigo vencer ele. Aí sabe o que você faz? Você abre mão da porta. É igual quem não gosta de pagar a luz e pagar a água. Coloca um cachorro do lado do relógio. Aí o homem da Sabesp vem lá para medir a água, o que acontece? Ele olha de longe, ele vê o cachorro e fala assim, não, eu vou chutar o... Brincadeiras à parte. Irmãos, isso é sério. Por que que o diabo luta contra a nossa vida para nos fazer perder a palavra? Porque uma vez que você não entende a palavra, você não se liberta. Porque só tem uma coisa que pode te libertar, é a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo só te manipula se você acreditar na mentira dele. Olha o que diz João 8, versículo 44. Isso aqui é muito poderoso. João 8, versículo de número 44. Olha o que diz o texto. Toda pessoa que caminha pela mentira tem como pai quem? Vocês são de quem? Quando nós somos do diabo, irmãos? Quando nós usamos a mentira. Quando nós somos do diabo? Quando nós deixamos a mentira fazer parte do nosso dia a dia. A mentira está nos nossos lábios, a mentira está nos nossos negócios, a mentira está nas nossas relações, a mentira está no nosso dia a dia. Vocês são do diabo, pai de vocês, e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o início e não se apegou ao quê? Pois não há verdade nele. Quando ele mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai do quê? Da mentira. Quando que o diabo reina na nossa vida, irmãos? Quando a nossa vida caminha por pequenas mentiras. Deixa eu te dizer uma coisa, do mesmo jeito que um fósforo vence sobre um ambiente inteiro de trevas, uma pequena mentira tem poder sobre um grande ambiente de verdade. Chacoalhe alguém que está do seu lado e diga assim: as pequenas mentiras e as grandes mentiras têm o mesmo pai. Sabe quando o diabo rouba a nossa autoridade? Quando ele te treina para você falar pequenas mentiras todos os dias. Todo dia ele vai colocando para você uma pequena mentirinha, até que isso se torne um hábito. Você já saiu de casa? Já saí. A pessoa está se trocando ainda, mas disse, já estou saindo. Mentira. É uma pequena mentira. Aí você fala assim, mas essa mentira não está prejudicando ninguém. Você se engana. Ela está prejudicando você. Porque quando você está falando uma pequena mentira, você está dizendo para o diabo, perdeu a autoridade. Pode invadir a casa, pode invadir a vida, porque ele não tem autoridade. Ele não luta pela verdade, ele milita pela mentira. Ele fala pequenas mentiras, esse aí eu já venci. A mentira, ela vai se tornando um hábito tão sutil, que vai se tornando um comportamento. E aí vai fazendo parte do dia a dia. Você já saiu de casa? Já saí, estou saindo. Mentira, está se trocando ainda. Seu pai está aí? Fala que eu não estou. Aí você fala isso em casa para o teu filho está vendo você falar isso. Como que você no outro dia vai cobrar dele para ele falar a verdade? Você perdeu a autoridade do teu filho, contando uma pequena mentira diante dele. Como você vai fazer uma oração para repreender o diabo se você acabou de contar uma pequena mentira dentro de casa? Então o diabo ele vai ganhando campo nessas pequenas ações.
E aí, você fez aquilo que eu te pedi. A pessoa, para não ficar por baixo, que ela fala, fiz. Aí ela sai ali e vai fazer depois. Não seria mais bonito dizer, eu não fiz, mas vou fazer agora? Mas a mentira se tornou um hábito tão natural, que tem gente que mente até naquilo que nem seria necessário mentir. E sabe o que vai acontecendo, irmãos? O diabo, ele vai ganhando território, ele vai minando a nossa vida, ele vai colocando diante de nós pequenas situações, para quê? Para que todos os dias você vá cometendo algo pequeno, e quando você vai ver, você já não consegue mais se libertar. São as pequenas pedras que nos derrubam no caminho, não são as grandes pedras, porque as grandes pedras você pula. São as pequenas pedras que te derrubam no caminho. Pastor, como que eu faço para acabar com a mentira do meu dia a dia? Como que eu faço para acabar com as mentiras? As pequenas mentiras estão acabando com o seu casamento, acabando com a sua autoridade como pai, acabando a sua autoridade como marido, acabando a sua autoridade como um servo de Deus, líder, voluntário, gente que serve na casa de Deus, mas que ainda tem como hábito mentira, ainda tem como hábito as pequenas mentiras. Sabe por quê? Que às vezes nós não temos autoridade diante do mundo espiritual, por causa das pequenas mentirinhas que vão sendo contadas. E aí quando chega na hora de você exercer a autoridade não vem. Mas eu vim aqui nessa noite para declarar, a próxima estação da nossa vida é a estação da maturidade. Pastor, como que eu vou desenvolver a autoridade? Fazendo a verdade fazer parte do seu dia a dia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você pode se colocar sobre os seus pés. Eu já vou encerrar, eu quero ler só 2 versículos com vocês. Tiago capítulo 4, versículo 7. Pastor, eu estou cansado de perder para o diabo. Pastor, eu estou cansado de viver abaixo do que eu poderia viver. Como que eu venço as mentiras? Como que eu venço a opressão do maligno? Como que eu venço todo o mal que todo dia tenta me cercar? Se reveste de autoridade em pequenas doses todos os dias. Talvez você não consegue correr 5 quilômetros. Começa andando 500 metros. Eu não consigo correr. Você não é obrigado a correr. Anda um dia 5 minutos. No outro dia você anda 10 minutos. No terceiro dia você anda 15 minutos. No quarto dia você anda 20 minutos. Com 1 semana você está correndo devagarzinho. Com 2 semanas você está dando trote. Com 1 mês você está correndo. Por quê? Porque você vai vencendo dia após dia. Você não precisa conhecer a Bíblia toda. Começa passo por passo. Lê um capítulo da Bíblia. Pastor, eu leio um capítulo e fico com sono. Leia um capítulo. Depois você começa a ler 2. Depois você começa a ler 3. Daqui a pouco você está lendo 5 minutos. Daqui a pouco você está lendo 10 minutos. Daqui a pouco você está incendiado. Aí sabe o que acontece? Sabe qual é a consequência? O diabo vai se afastando de você. Aí você chega no ambiente e as coisas começam a acontecer. Aí você se esforça menos, o resultado é maior. Por quê? Porque você está revestido de autoridade. Pastor, como que eu venço as pequenas mentiras? Portanto, submetam-se a Deus. O primeiro passo para vencer a mentira é se submeter a Deus. Se ainda não consegue vencer o diabo, então vem para debaixo das asas de Deus. Corre para Deus. Corre para a verdade, corre para a palavra. Pastor, é verdade, eu entro aqui no culto, eu não entendo nada, mas eu não vou desistir. Eu vou vir em quarta, eu vou vir domingo. Eu comecei a pegar uma palavra aqui, pegar uma palavra ali. Daqui a pouco eu já estou começando a entender. Sabe o que é isso? Você está dizendo para o diabo: eu não vou perder para você.
você lê 10 minutos, não entendeu nada, aí fala, mas eu não vou desistir. Daqui a pouco você lê de novo e compreende. Sabe o que é isso? Você está se submetendo a Deus. Automaticamente, quando você se submete a Deus, você resiste ao diabo. Sabe o que acontece? Ele foge de você. Quando você se submete a Deus, resiste ao diabo, ele foge. Pastor, como que eu faço para resistir ao diabo? Cita a palavra para ele. Cita a palavra. Cita a palavra para ele. Ele está me afrontando de madrugada. Levanta da cama, anda na tua casa e começa a declarar: há poder no sangue de Jesus. 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 Sabe o que vai acontecer? Ele vai fugir de você, porque ele não aguenta ouvir o nome de Jesus. O diabo manifestou e falou: você está em pecado. É verdade, eu estou em pecado, mas Jesus não tem pecado, e no nome dele você vai sair. É verdade, eu tenho falha, é verdade, eu tenho pecados, mas o sangue de Jesus me purifica, e você vai sair na autoridade do nome de Jesus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Coloca a mão sobre o ombro de alguém que está do seu lado e diga assim: chegou a hora de você delinear o território da tua casa. A tua casa é do Senhor, a tua família é do Senhor, os teus filhos são do Senhor. Chegou a hora de você marcar o território e dizer: a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos são do Senhor, o meu casamento é do Senhor, as minhas finanças são do Senhor. E aí você vai ganhando espaço. Versículo 8: aproximem-se de Deus. Quando você se aproxima de Deus, ele recua. O que ele faz? Quem dá o primeiro passo? É você. Quando você dá um passo em direção ao diabo, sabe o que o diabo faz? Recua. Quando você dá um passo em direção a Deus, ele dá outro em direção a você, porque ele tem interesse em você. Ele tem interesse na sua vida. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, ele não tem problema com o pecado, irmãos. Deus não tem problema com o pecado. Pergunte por quê, pastor? Porque ele já venceu o pecado. Quem tem problema com o pecado sou eu e você. Deus não tem problema com o pecado. É por isso que ele se aproxima do pecador. Por quê? Porque ele pode limpar as mãos do pecador, ele pode restaurar o pecador, ele pode libertar o pecador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que ele está dizendo: limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o quê? Qual que é a mente dividida? Deus e diabo. Domingo eu sou espiritual. Segunda-feira eu sou racional e carnal. Quarta-feira eu sou espiritual. Quinta e sexta eu sou racional e carnal. Sabe o que ele está dizendo? Se aproxima de mim. Você vem na quarta, se enche. Aí você na quinta ainda está um pouco cheio. Só que aí na quinta de tarde se começa uma mentirinha aqui. Aí na sexta outra mentirinha. Daqui a pouco você já perdeu a autoridade. Aí você vem no domingo e se enche de novo. Segunda-feira você ainda está forte. Aí terça vai perdendo a força. É por isso que você precisa se aproximar de Deus todos os dias. Porque você vai se aproximando de Deus, Deus vai te limpando, vai te purificando. Cada vez vai ficando mais fácil. Você vai começar a organizar o teu casamento. Você vai começar a organizar a tua vida com os teus filhos. Daqui a pouco você começa a viver fidelidade nas tuas finanças. Foi muito difícil ofertar a primeira vez, depois vai ficando mais fácil.
Foi muito difícil dar o primeiro dízimo, depois você deu o segundo, o terceiro, daqui a pouco você está em fidelidade, daqui a pouco Deus já multiplicou as suas finanças. Foi muito difícil você vir um culto, daqui a pouco você percebeu que você colocou as quartas como prioridade, já não é mais difícil. Daqui a pouco você colocou o domingo como prioridade, daqui a pouco já não é mais difícil. Daqui a pouco o quarto e domingo para você é prazeroso. Você sabe que você vem na quarta, na quinta-feira as portas se abrem para você. Na sexta-feira o sobrenatural toca a tua vida. Eu estou profetizando, os próximos 3 meses da nossa vida serão abundantes. Por quê? Porque nós vamos nos aproximar de Deus, e a manifestação da glória dele vai se estabelecer sobre a nossa vida. Eu quero terminar essa noite fazendo 2 convites, porque a bispa começou o culto dizendo que essa noite é noite de salvação, e ela começou dizendo o que é verdade. Esse é o ambiente da verdade. E sabe o que eu vim aqui te dizer? Que hoje você vai acabar com toda a mentira de Satanás sobre a tua vida e sobre a tua história. O diabo falou que você não tem futuro, o diabo falou que você não vai dar em nada, o diabo falou que você não vai ser feliz no casamento, o diabo falou que você sempre vai viver em escassez, o diabo falou que para a tua família é mais difícil, e eu vim aqui para desmascarar ele e dizer que tudo isso é uma mentira, porque quando Jesus entrar na tua vida, você vai viver uma nova história, você vai viver um novo tempo. Ele não tem poder sobre o teu casamento, ele não tem poder sobre os teus filhos, ele não tem poder sobre as tuas finanças, e ele não tem poder sobre a tua vida, porque hoje a verdade de Jesus está aqui para acender uma luz sobre o teu caminho, sobre a tua história. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que hoje vai entregar a sua vida para Jesus e vai colocar por fim toda a mentira que o diabo falou ao teu respeito. O segundo convite é para você que está aqui, um dia já entregou a sua vida a Jesus, mas enfraqueceu e parou na jornada. Eu vim aqui para te dizer, Jesus não abre mão de você. Ele não abre mão da tua história, e essa noite é noite de se reconciliar. Eu vou contar até 3 e você vai tomar a decisão mais importante da sua vida. Pastor, como que eu faço? É simples, você vai levantar uma das suas mãos e vai acenar para mim, aonde você estiver. Eu conto 1, feche seus olhos, comece a adorar Jesus, porque toda mentira de Satanás está caindo por terra agora. Eu conto 1 e eu tiro toda palavra maldita lançada sobre a tua vida e sobre a tua história. Eu conto 2 e a verdade se manifesta sobre a sua vida. O Senhor hoje te liberta, te limpa, te sara. Toda corrente, cadeado que te prendia, não te prende mais. Eu conto 3 e você está livre para tomar a melhor decisão da sua vida. Levanta a sua mão, eu quero ver você que hoje está escolhendo por Jesus na sua história. Faz assim com a sua mão. Eu quero ver a sua mão erguida. Eu já estou vendo 1, 2. Eu quero ver a 3ª, a 4ª. Isso, não para de acenar. Acena para mim, deixa eu ver a sua mão estendida. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, porque a luz do Senhor se manifestou aqui hoje. Pessoas corajosas estão no nosso meio. E eu posso pedir uma gentileza para você que levantou uma das suas mãos? Sai do seu lugar, me dá a honra de orar por você aqui no altar. Vem para cá, deixa eu orar por você. Sai correndo do seu lugar. Isso, eu vi mão aqui, ali, lá, ali eu vi uma mão também. Sai do seu lugar, pede licença, vem correndo aqui para o altar, porque hoje está se acendendo uma luz na sua vida. A partir de hoje, a tua história será uma história extraordinária, porque Jesus chegou. Grite bem alto, Jesus chegou. Diga bem alto, Jesus chegou. Quando Ele chega, meu irmão, acabou para as trevas. Toda mentira de Satanás está caindo por terra agora. Toda mentira de Satanás está caindo por terra agora. Gente que estava escravizada no casamento, na família,
gente que tinha perdido a autoridade, a vontade de viver. Eu vim aqui para declarar: hoje começa uma nova estação na sua vida e na vida da sua família, porque hoje você decidiu aceitar a verdade de Cristo sobre você. Eu posso te pedir uma gentileza? Olha para alguém que está do seu lado aí, coloca a mão sobre essa pessoa e diga para ela assim, com toda delicadeza e gentileza: eu não quero que você perca uma oportunidade hoje. Pergunta para essa pessoa, diga para ela: eu sei que tem gente que tem vergonha de ir no altar, eu posso levar você? Pergunta para alguém, diga assim: eu posso levar você para tomar a melhor decisão da sua vida? Isso, abraça alguém aí. Jesus vai usar alguém para te trazer aqui no altar, porque eu sei que tem mais gente que precisa chegar aqui. Abraça alguém, pede para alguém: me leva lá na frente, me ajuda a vencer a timidez, me ajuda a vencer isso, pede para alguém te trazer no altar. Já está vindo o primeiro, eu quero saber cadê o segundo, o terceiro. Pede para alguém te trazer isso, vem. Isso, está vindo outro aqui, vem, isso, vem. Diga para alguém: me leva lá na frente, eu tenho vergonha de ir sozinho. Alguém vai trazer você, isso, está chegando mais gente aqui. Isso, libera os corredores aí para mim, deixa os filhos do Pai chegarem aqui no altar. Se tem mais alguém, isso, diga para alguém: eu vou com você. Se você quiser Jesus, eu vou com você, porque hoje uma luz se acende na tua vida e na tua história. O maior presente que nós podemos dar para Jesus hoje são filhos salvos, são filhos na presença do Pai. Nós estamos celebrando 14 anos. Eu quero ter no mínimo 14 vidas salvas aqui hoje. Já passou de 14? Você pode celebrar a Jesus por isso? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Não é sobre números, é sobre pessoas especiais. Sabe quanto vale a sua vida? Mais do que o mundo inteiro. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nada tem mais valor do que a sua vida para Jesus. Nada tem mais valor do que a sua vida para Jesus. Nada tem mais valor do que a sua vida para Jesus. Pensa na coisa mais valiosa que você já viu. Não vale mais do que você. Pense no lugar mais lindo que existe. Não vale mais do que você. Por uma pessoa, Jesus foi para a cruz do Calvário. Ele disse: por uma pessoa vale a pena entregar minha vida, porque uma vida vale mais do que o mundo inteiro perdido. Sabe o que está acontecendo hoje? Hoje o amor de Jesus está entrando na vida de vocês. Hoje está começando um novo tempo. Toda a mentira de Satanás dito a respeito de vocês está caindo por terra agora. Alguém disse: não vai dar certo. Alguém disse: não vai ser feliz. Alguém disse: não vai se relacionar bem. Alguém disse: não vai ter sucesso financeiro. Alguém disse: não vai ter sucesso na família. Não vai ter sucesso nas amizades. Mentira de Satanás, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida abundante. Além de nos dar vida abundante, Ele garantiu para nós vida eterna. A vida aqui pode levar 70, 80, 100 anos para alguns, mas quando termina aqui, não acaba aqui, porque tem uma vida eterna com Ele, no lugar onde a enfermidade não termina os dias, onde não há dor, não há traição, não há maldade, aonde Ele reina, onde Ele governa. E é para esse lugar que vocês estão ganhando passaporte hoje, porque quem aceita Jesus tem acesso à vida eterna. Eu queria que vocês colocassem a mão no coração de vocês. Toda a igreja estende as mãos para cá. Nós vamos abençoar essas pessoas que estão aqui no altar. As nossas mãos erguidas são para abençoar cada príncipe e princesa que está aqui nesse altar. Cada filho amado de Jesus está aqui nesse altar. Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas que estão aqui no altar. Nós abençoamos cada um dos teus filhos e filhas que hoje estão aqui te reconhecendo como Senhor e Salvador. Pai, nós abençoamos a vida de cada um deles e declaramos, ó Deus, um tempo especial
Declaramos, ó Deus, vida abundante. Declaramos que a partir de hoje começa uma nova história. Como igreja, nós abençoamos a cada um deles e declaramos uma nova estação. Toda mentira de Satanás está caindo por terra agora. Toda palavra maldita está caindo por terra agora. Hoje a verdade está entrando na vida dessas pessoas nesse altar. E hoje começa uma nova estação, uma nova jornada. A partir de agora um novo tempo. A partir de agora uma nova vida. A partir de agora esperança. A partir de agora abundância. A partir de agora vida eterna. Vocês que estão aqui no altar com a mão no coração, eu queria que vocês repetissem comigo essa oração. E toda a igreja vai repetir junto. Diga assim: Pai, hoje o teu amor me encontrou. E hoje eu me entrego a esse amor. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me dá acesso a salvação e a vida eterna. Ele está fazendo isso agora porque Ele é o seu Pai. Ele está fazendo isso agora porque Ele jamais rejeita a oração de um filho e de uma filha. Olha aqui para mim, vocês estão aqui no altar. Isso, vocês que tomaram essa decisão incrível. 3 coisas pelo menos estão acontecendo agora, imediatas, por causa da decisão de vocês. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Os céus estão celebrando por causa da decisão de vocês. A segunda coisa, o nome de vocês está sendo escrito no livro da vida. Salvação e vida eterna. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, vão se abrir os livros. Quem tiver o nome escrito no livro da vida, salvação e vida eterna. E a terceira coisa que está acontecendo agora, vocês estão recebendo uma família. Gente que vai amar, cuidar, zelar de vocês. E eu quero apresentar essa família que está celebrando a vida de vocês. Vou pedir para vocês darem meia volta assim, ó. Isso. Sejam bem-vindos à família IBF. Quem pode fazer